Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de história da semana é sobre a formação da cultura brasileira. Então vejam, gente, a nossa formação da cultura brasileira, ela resultou da integração de elementos de culturas indígenas. E não só da cultura indígena, mas também de outros povos, né? Principalmente dos negros, dos caboclos, né? Temos também dos italianos, né? Temos contribuição dos índios, principalmente índios brasileiros, né? Que ajudaram para a formação cultural e social. Hoje nós sabemos que nós não temos assim conhecimento de que tenha muitos índios habitando aqui na nossa região, mas em algumas partes do país nós sabemos que ainda existem algumas reservas indígenas e eles foram peças importantes também para a contribuição da nossa cultura e da nossa formação. Por exemplo, a agricultura, né, já começou também com eles, depois vieram os italianos que contribuíram muito para a agricultura também. Nós sabemos assim que os índios, eles praticamente eram pessoas que habitavam no nosso país e que deixaram um legado muito bom para nós, em termos da sua cultura, principalmente a língua deles. Hoje nós conhecemos muito pouco, porque nós sabemos que é a língua tupi, né, tupi-guarani, e a gente sabe um pouco deles sobre isso. Hoje nós sabemos que os índios, eles já são mais civilizados do que no passado. Hoje a gente consegue conviver assim com eles, muitas vezes saber o que eles estão falando. Alguns deles ainda preservam a sua língua, né? Principalmente quando eles estão reunidos entre eles. Mas eles ajudaram então para a formação da cultura brasileira. Depois nós temos como Pindorama, Anhanguera, né? Ali, principalmente, entre outros ali, o folclore, por exemplo. O que acontece? É uma parte também da história, das lendas, que também muitas lendas são indígenas, certo? E que ajudaram a influenciar também, principalmente na culinária. Eles também ajudaram como influência. E hoje nós, em certas regiões do nosso país, nós sabemos que alguns grupos indígenas conseguiram se enraizar, como eu falei antes, e outros, muitas foram expulsos pelo homem branco, né, ou seja, pelos portugueses também, e nós sabemos então que ainda existem algumas reservas indígenas. E os portugueses, então, eles realizaram o quê? Uma transplantação cultural para a colônia. O que será que é isso? Destacando-se na língua portuguesa, né, falada em todo o país. Principalmente nós brasileiros falamos a língua brasileira, o português. Eles marcaram também festas, procissões. Hoje nós temos muitas festas que são de heranças culturais, né, que foram vividas no passado e que são cultivadas, são promovidas até hoje. Então, que a gente tem como uma sequência, como uma herança da nossa cultura, da formação dos povos. E nós temos também ali o negro africano, né, quando ele foi trazido para o Brasil, ele veio também para contribuir com a mão de obra, né? A mão de obra escrava. Conforme, então, a cultura que eles representavam ali, a gente sabe que nós ainda seguimos alguns ritos religiosos, né? Alguns dialetos, alguns costumes deles, algumas culturas que eles representavam, a gente ainda tem bem claro, presente na nossa história, essa cultura que eles nos deixaram, que eles nos deixam também.
principalmente quando nós falamos, quando que nós usamos algumas falas nossas, que muitas vezes da cultura dessa formação desse povo, dessa miscigenação que aqui veio e que ainda alguns convivem no nosso território brasileiro. Então eles ajudaram muito com a contribuição da cultura, dos costumes, da culinária e muitos ritos e festas da nossa formação cultural. Boa aula a todos!